Então, esse exercício 1 de embreagens de múltiplos discos, ele consiste nesse enunciado. Nós temos, então, uma embreagem de discos múltiplos de aço que devem transmitir uma potência de 3.680 watts a 750 RPM. Isso aqui, se não me engano, dá mais ou menos uns 5 CV, né? Por aí, 4, 5 CV mais ou menos de potência. Nessa análise, nós estamos fazendo uma análise do freio. Tá? O projetista já identificou que ele vai usar um raio de contato de 38 milímetros, que é o raio RI, e o raio externo de contato dos discos é 70 milímetros. Internamente, nessa embreagem, os discos vão estar imersos em óleo, certo? E para esses materiais que é aço e bronze, o coeficiente de atrito é 0,1, ou seja, 0,1 é o coeficiente de atrito entre esses elementos na presença do óleo, tá? Lubrificada por óleo. E esse material, possivelmente o bronze, ele suporta uma pressão média, cadê aqui? A pressão média admissível é de 0,35 megapascal. Ou seja, possivelmente isso é do bronze. Se eu colocar uma pressão de contato, uma força axial, que gera uma pressão de contato média superior a 0,35, o disco vai começar a ser destruído. Tá? Vai ocorrer uma falha muito grande por causa da destruição do disco. Tá? Ele não suporta pressão muito grande. Tá? Então, a pressão média admissível é essa aí de 0,35 megapascal. Tá? Pede para calcular quantos discos de aço e bronze são necessários para transmitir os 3.680 watts, a pressão média e força axial necessária, qual é a pressão máxima, qual é a pressão mínima e qual o significado da pressão mínima e máxima quando a gente utiliza o desgaste uniforme. São 5 questões que eu preparei ontem de noite, tá? Para poder passar, então, esse exercício para vocês, ok? Então, o problema é isso aqui, ó. Eu estou transmitindo, tem aqui o disco externo e interno, nós vamos transmitir aqui uma potência de 3.680 watts a uma rotação N de 750 RPM, eu acho que é isso que estava no enunciado do problema. Então, é isso que eu vou transmitir entre esse eixo e o outro eixo, certo? Inicialmente, eu não sei ainda quantos discos de aço e bronze que eu preciso para transmitir esse torque, mas eu sei, já que já foi dado, que o raio interno, me ajudem a letrar o que é o raio interno, é 38 e 70 milímetros. Aqui eu tenho 38 milímetros e aqui o raio outside 70 milímetros. Já é uma condição do projeto, tá? Então, já foi dado essas informações aí. O que mais? Temos o coeficiente de atrito entre os dois materiais, que é 0,1. E aí, então, eu quero saber N, né? Eu quero saber qual força F que eu posso aplicar aqui, tá? Mas eu sei uma informação importante, que a pressão média admissível é aquela de projeto, né? É de 0,35 megapascal. Nós não podemos, megapascal, nós não podemos ultrapassar 0,35 megapascal entre pressão de contato entre as superfícies, porque senão ocorre a falha da superfície. Ela começa a se desintegrar, vai falhar, vai soltar partículas e o desgaste vai ser imediato, tá? Então, eu quero, então, resolver aqueles 5 itens que estão sendo pedidos aí, ok? Então, esse é o problema inicial que eu vou calcular, tá? Primeira coisa a ser feita nesse exercício é calcularmos
o número de discos de aço e bronze que são necessários. Para isso, dentro desse item, vai ser necessário de fazer vários cálculos até chegar no N, que é o número de discos de aço e bronze. Ou seja, eu quero saber aqui o N do aço, quantos discos de aço são necessários, e quero saber quantos discos de... eu quero saber também aqui o N do bronze, né? Quantos discos de bronze eu preciso para essa embreagem. Tá? Ou seja, qual o número de discos vermelhos e azuis que eu preciso para essa embreagem. Tá? Então, o primeiro cálculo que a gente precisa fazer é esse aqui. Ó. Vamos ter que partir do torque, da potência transmitida em rotação, e calcular o torque necessário para ser transmitido, que eu não sei ainda. Então, inicialmente, temos que calcular o torque que é transmitido. Esse torque pode ser determinado por essa fórmula aqui, ó. A potência em watts, ela é igual ao torque em newton vezes metro, vezes a velocidade angular em radianos por segundo. Foi dado para nós que a rotação é 750 RPM. Mas eu preciso transformar, então, rotação em radiano por segundo. E aí, então, usando essa fórmula aqui, a gente calcula, tá? Para N 750, calculamos que a velocidade angular é 78,54 radianos por segundo. Poderia também usar aquela expressão do torque que estava nos slides anteriormente lá atrás. Vai dar o mesmo valor de potência depois também, tá? Só que aqui eu preciso calcular, então, o W, o ômega, né, que é a velocidade angular. Calculamos ela. Então, o nosso torque, rearranjando a equação, é o P sobre ômega. 3.680 dividido por 78,54 dá que o nosso torque, então, que é transmitido, seja de 46,85 Nm. Então, eu estou transmitindo aqui um torque de 46,85 Newton vezes metro. Tá? Então, primeiro item, já sei qual que é. Torque. Bom, o que vem pela frente agora? Do torque, nós vamos ter que obter, a partir das fórmulas de embreagem, né, qual que é a relação entre o torque e os discos, né, e a embreagem em si. Essa relação que ocorre, então, na embreagem entre torque e suas variáveis é dada por essa fórmula aqui. Ó. O torque da embreagem de múltiplos discos é a força, o torque, então, ele é igual a força F ali do lado, né, vezes o coeficiente de atrito, vezes o número de superfície em contato e vezes o raio de atrito, né, da embreagem. Se nós admitirmos desgaste uniforme, o raio de atrito é R0 mais RI sobre 2, que é o raio médio. Ok? Então, tenho essas variáveis aí da fórmula. Tá? E tem o F, que é a força axial, certo? Onde essa força axial depende... Eu posso calcular ela por duas fórmulas. Uma fórmula é a partir da pressão média, que é essa fórmula, a primeira fórmula azul que está aparecendo aqui. Ou eu também posso calcular a força axial pela pressão máxima, que é essa fórmula aqui. A pressão máxima, ela ocorre... Deixa eu achar o meu mouse que eu perdi aqui. Aqui. A pressão máxima, ela ocorre lá no raio externo. A pressão média ocorre no raio RF, certo? Então, eu posso calcular o F por essas duas expressões aqui. Basta... Qual que eu vou utilizar? A equação que eu vou utilizar, ela vai depender de qual informação que eu tenho do material. Vejam que nesse nosso exercício foi dado que o nosso material suporta uma pressão média admissível de 0,35
megapascal, nesse projeto que eu estou fazendo aqui. Ou seja, eu procurei uma literatura e encontrei uma tabela de resistência do material. E nessa tabela de resistência do material, o autor lá, ele forneceu qual que era a pressão média admissível do material. Opa, se eu encontrei essa informação, eu vou usar então essa fórmula aqui para calcular a força axial na embreagem. No entanto, se eu abrisse um livro e o autor ou a fábrica ou o fabricante do material da atrito desse, esse material suporta uma pressão máxima de 0,5 megapascal. Se ele me deu a pressão máxima, é que ele fez os ensaios para a pressão máxima. Aí, então, se ele forneceu a pressão máxima, eu uso a fórmula, né? Eu vou usar a fórmula da pressão máxima para calcular o valor de F. Tá? Então, entre usar uma fórmula ou outra, depende da informação que eu tenho disponível da pressão admissível do material. Ou se é a pressão média, ou se é a pressão máxima. E aí eu escolho uma ou outra. Tá? No nosso caso, como o projeto deu pressão média, né, nós encontramos ali, né, no enunciado deu pressão média, nós vamos calcular a força F partindo da pressão média. Veja, então, que eu tenho todos esses elementos aí para serem determinados. Tá? Olha, eu preciso calcular. Então, o N é a minha variável que eu tenho que calcular. Isso é que eu não tenho ainda. O raio de atrito, eu tenho R0 e RI, eu posso calcular. O F eu tenho, coeficiente de atrito. O torque eu já tenho, que eu calculei anteriormente o torque que vai ser transmitido, 46,8 Nm. Opa, nessa fórmula aqui, né, eu preciso calcular, né, digamos assim, desculpe, o F nós vamos calcular a partir dessa fórmula aqui, porque no problema foi dada a pressão média que vale 0,35, tá? Então eu vou isolar essa variável, largo aqui dentro, tenho torque, F, Fzinho, RF, a única variável que eu vou calcular aqui é o N. Que eu não tenho é o N, número de superfícies em contato. Então, vamos para cada uma delas agora. Ok? Vamos calcular cada uma delas na sequência aqui da solução do problema. Tá? Primeira delas, tá? O raio de atrito, como nós estamos calculando para desgaste uniforme, certo? O raio de atrito é o R0, que é 70, mais o RI, que é 38 sobre 2, que me dá um raio de atrito, então, de 54 milímetros, é como se fosse um raio médio, em metro, 0,054 metro. Então, o meu raio de atrito, que é mais ou menos um raio médio, admitindo desgaste uniforme, nós temos que sempre lembrar que essa fórmula aqui foi feita, eu acho que está aqui, admitindo desgaste uniforme. Tá? Chegamos a esse valor, então, do raio de atrito, raio médio, onde eu vou colocar a força de atrito. Beleza? Simples. Tá? Na sequência, vamos calcular a força devido à pressão média. Como nesse problema foi dado, pessoal, a pressão média de resistência, tá? A pressão média admissível, que é a pressão de resistência do material, tá? Nós vamos usar, então, essa fórmula aqui para calcularmos o valor de F. Se rearranjarmos a equação, chegamos nisso aqui, ó. Força, e tudo isso aqui passa lá em cima multiplicando. Fica pressão média vezes π, R0 ao quadrado menos RI ao quadrado, igual a força F que eu posso aplicar na embreagem. Então, colocando as unidades 0,35 Newton por milímetro quadrado, vejam que eu estou colocando aqui a pressão média, né, é 0,35 megapascal, né? 0,35 megapascal é a mesma coisa do que 0,35 Newton por milímetro quadrado. Então, aqui eu optei em utilizar essa variável, Newton por milímetro quadrado, para fazer o cálculo da força. Tá? Vezes π, vezes a dimensão em milímetro.
70 ao quadrado menos 38 ao quadrado. Isso me dá, então, esse valor, que chegamos a esse valor aqui da força F. Tá? Esse valor aqui da força F, 3.800 newton. O que quer dizer isso? Essa é a força que eu posso colocar na embreagem e que, se eu colocar essa força, gera uma pressão de 0,35 megapascal no disco, nos discos da embreagem. Então, quando eu aplicar a força F 3.800, vai gerar uma força média na embreagem de 0,35 megapascal. Tá? Essa é a ideia da força. Então, é o limite, né? É aquilo que eu posso aplicar. Tá? Geralmente, a gente não vai aplicar tudo isso, né? Vai aplicar um valor abaixo disso, né? Para poder não chegar no limite. Mas dentro da engenharia, eu posso chegar de força para, dentro dessas condições de 70 milímetros e 38, chegar, então, na pressão de 0,35 megapascal. Então, a força que eu posso aplicar é essa aqui. Agora, então, se eu tenho a força F, podemos, então, aplicar a fórmula do torque. Aí a fórmula do torque, então, tá? Então, poderemos calcular N, é essa variável que eu quero saber aqui. Essa variável aqui em cima, eu posso calcular o N a partir da fórmula do torque, então. Ok? Como é que eu vou fazer cálculo? Então, largando as variáveis ali dentro. Todas elas eu já tenho. Tenho T, tenho F, tenho Fzinho, tenho RF, mas não tenho essa variável aí. Então, aparece isso aqui, então. Tá? N vai ser o torque dividido por esse valor aqui, F vezes Fzinho vezes R de atrito. O nosso torque é 46,85 newton vezes metro, dividido pela força máxima 3.800 vezes 0,1 vezes 0,54. Então, o N deu 2,28 superfície de contato. O que quer dizer isso? Né? Eu preciso de duas superfícies de contato, 28, mais um pouquinho. Tá? Então, na realidade, eu preciso de 2,28 superfícies de contato. Se eu aplicar 3.800 newtons e ter aquelas condições de raio interno e externo e atrito, eu preciso de duas superfícies, 28, para poder transmitir o torque de 46,85 Nm. Essa é o que eu preciso aqui. Só que, é claro, isso aqui não tem como viabilizar. Eu tenho que arredondar isso para mais ou para menos. Se eu arredondar para menos, eu não transmito o torque que eu preciso. Eu tenho uma superfície menor. Então, eu tenho que pegar esse valor aqui e arredondar ele para mais. Então, 2,28, eu preciso, então, de 3 superfícies de contato. Ó. 1, 2, 3 superfícies de contato para poder transmitir o torque de 46,85 Nm, quando eu tenho F atrito 0,1, R0 38, né, e R externo 70 milímetros, ok? Ou seja, tá? 3 superfícies. Mas eu preciso de 3 superfícies, então. 3 superfícies são essas aqui, ó. Uma superfície de contato, 2, então 3. Vamos para o final do que é pedido nesse item. Eu quero saber o número de discos de aço e bronze. O número de discos de aço e bronze são determinados por essa expressão aqui. Eu preciso saber qual que é esse e qual que é esse. Chegamos pelo item anterior que o N é 3. Tá? N é 3 superfícies de contato. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Eu preciso de 3 superfícies de contato. Aqui na expressão eu tenho menos 1. Quantos discos de aço eu preciso aqui e de bronze para que esse lado aqui da igualdade dê 3, que dê igual a esse lado da igualdade aqui, ó. Tá? Então,
Vou ter que atribuir valores para N de aço e N de bronze aqui, para que esse resultado dê igual a 3. Vou fazer o quê? Vou arbitrando. Se eu colocar 2 de aço e 2 de bronze, 2 mais 2 menos 1, 4 menos 1, dá 3. Fechou o que eu preciso de discos de aço e bronze para resolver o problema e transmitir os 46,85 Nm de torque. É bem assim, é na tentativa. Só vai ter né? Só vai ter uma situação aqui que vai ser possível, certo? Ah, eu posso colocar 4 e 1 aqui, né? Menos 1 dá 3, mas simplesmente 4 e 1 não vai ter como acoplar uma superfície com a outra, tá? Então, nesse nosso problema, tá? Nós precisamos, então, de 2 discos de aço e 2 discos de bronze para fazer a transmissão do movimento. E aí, essa embreagem aqui genérica fica assim. Aí chegou no meu número de discos que eu preciso. Ó. Então, se eu tiver 2 discos de aço e 2 discos de bronze, eu tenho 1, 2, 3 superfícies de contato que me permitem transmitir o movimento desejado. Tá? Isso, né, ainda nessa condição. Só que agora tem um outro detalhe. Tá? Puxa, antes eu precisava, quando eu aplicava uma força de 3.800, eu precisava de 2,28 superfícies. Mas agora eu arredondei para 3 superfícies. Então, essa força que eu coloquei inicialmente em 3.800, eu posso diminuir essa força, né? Porque eu tenho mais superfície de contato agora entre os discos. Antes eu tinha 2,28 no cálculo inicial e agora arredondei para 3. Então eu posso diminuir essa força F agora aqui, ó, tendo em vista que eu fiz a padronização para número inteiro do número de superfícies em contato, tá? Então, a pressão média, então, para N igual a 3 superfícies, vai ser modificada, tá? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Como estamos usando 3 superfícies de contato, podemos recalcular a pressão média PM, tá? Ah, aqui, nesse problema, pessoal, desculpe, eu não diminuí a força, mas eu mantive a mesma força, mantendo a mesma força de 3.800, o que acontece com a pressão? Diminui a pressão de atuação, então, da sapata, né? Então, nesse caso, eu só recalculei qual é a nova pressão, admitindo que a força F continua sendo os 3.800 newtons. Se eu continuar aplicando 3.800 newtons aqui, o que acontece com a pressão média de contato? Ela muda, ela diminui, tá? Então, a nova pressão média, a pressão de média de contato que vai ocorrer para N igual a 3 superfícies, mantendo F 3.800, vai ser dada por essa fórmula aqui, ó, tá? Ou seja, né, então, como eu aumentei a área de 2,20, como a área de contato entre as superfícies aumentou 2,28 para 3 superfícies, se quisermos transmitir a mesma carga, 3.600, né, poderemos diminuir a carga F. Na realidade aqui eu diminui o F, sim. Eu estou fazendo confusão aí. Lá eu tinha mostrado a forma. Então, aqui agora, qual é a nova carga F para transmitir o mesmo torque? Tá? Então, na realidade, eu posso manter a força F e diminuir a pressão, ou então altero o F e também altero a pressão em função dessa mudança de 2,28 para 3. Aqui, então, nós vamos calcular qual é a nova força F, tá? Admitindo aqui que nós passamos para um N igual a 3. O torque é 46, tudo continua igual, só passou aqui para 3. Então, se eu posso diminuir a minha força F para 2.891 newton, que se eu ainda tiver 3 superfícies, eu consigo transmitir
então, 46,85 newton vezes metro. Ok? Então, alterei a carga, diminui a carga pelo aumento do número de superfícies e consigo ainda transmitir a mesma carga de 46,85 Nm. Se eu diminuir a força aplicada aqui e a área das superfícies continuou sendo a mesma, porque eu não mudei no RI e nem no R0, a área de contato continua sendo a mesma. Como consequência, tá, a pressão média, então, né, vai diminuir. 2.890 dividido pela área aqui, a pressão média, me dá a nova pressão média, 0,200. Ok? Então, pessoal, essa área aqui, tá? Essa pressão média é a nova pressão que eu tenho no meu sistema, tá? Então, diminui a força, como consequência, mantive a mesma área de contato, diminuí a pressão média entre as superfícies de contato, tá? Ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que não é minha mãe, eu estou com meu pai, não está muito bem de saúde, meu pai lá em Erechim, né? Daqui a pouquinho eu paro aqui para ir falar com ele lá, tá? Eu paro essa aula em função de ter que ver o que aconteceu lá. Então, pessoal, a pressão média, tá? Ela reduziu, tá? Então, eu vou trabalhar com uma pressão média um pouquinho menor do que o 0,335 megapascal, tá? Isso vai aumentar o meu coeficiente de segurança da embreagem, tá? Eu estou um pouco mais distante, então, do limite admissível da pressão média, como consequência, vai aumentar o coeficiente de segurança. É só eu fazer o 0,35 dividido por 0,26 e vai ter, então, qual que é o coeficiente de segurança relacionado com a pressão média, tá? Da embreagem. Tá? Ok? Então, 0,216 megapascal de pressão. Bom, calculei, então, a pressão média. Posso agora, a partir dessa força de 2.891 newton, calcular, então, a pressão máxima atuante, né, no disco da embreagem. Tá? A pressão máxima atuante, ela depende deste raio RI, certo? Depende do raio RI, ok? A pressão máxima, ela vai ocorrer aqui, ó, no raio interno. Então, nessa região de contato aqui, ó, nós vamos ter a pressão máxima. Pressão máxima, ela vai ocorrer nesse ponto aí, ó, certo? Se eu colocar, então, as variáveis aqui na fórmula, né, nós vamos chegar, então, que a pressão máxima é o 2.891 newton, que é a nova força que eu vou aplicar, dividido por essa área. 70 menos 38 vezes 38 vezes 2π. Me dá a pressão máxima de contato, que é 0,37 megapascal. Tá? Então, lá no disco, na posição RI do disco, entre as superfícies dos discos, vai ter uma pressão máxima de 0,37 megapascal. Beleza? Essa é a pressão máxima da nossa sapata. Ok? Também podemos calcular a pressão mínima. A pressão mínima vai ocorrer num ponto aqui em cima. Ó. Se lá embaixo eu tinha a pressão máxima, aqui em cima vai ocorrer a pressão mínima. Essa pressão mínima ocorre, então, no raio R0, e ela, então, é definida por essa fórmula. A única mudança da anterior é que eu tenho que entrar aqui com a variável R0. Fazendo isso, entrando aqui com o R0, nós chegamos que a pressão mínima que ocorre lá em cima, né, essa pressão mínima que ocorre aqui em cima, é 205 newton por milímetro quadrado. Ou seja, 0,205 megapascal. Veja, então, que eu estou entre uma pressão máxima de 0,30 e pouco, a 0,37, né? Deixa eu ver de novo
se é isso mesmo. A pressão máxima de 0,37, a mínima de 0,205 e a média de 0,35. Tá? Desculpe, a média aplicada ficou também menor que esse valor. A média ficou, esqueci o valor aqui. A média ficou 0,266, né? A máxima 37 e a mínima. Ok? Então, como nós vamos calcular as pressões que atuam em cada ponto da superfície de contato. Tá? E além do mais, eu coloquei esse item 5, o significado da pressão mínima e máxima quando a gente está trabalhando um desgaste uniforme. Tá? No nosso caso aqui, a mínima deu 205 e a máxima deu 0,307. Tá? Então, ela tem essa explicação aqui, ó. Quando se adota o modelo desgaste uniforme, a pressão máxima e mínima são usadas para compensar as diferenças de velocidade entre os raios interno e externo, que provocam diferença de desgaste com P mínimo. Né? O que quer dizer isso? Se nós olharmos a embreagem, nós temos isso aqui, os contatos entre elas. Tá? Quando eu estou em deslizamento entre uma superfície e outra, lá em cima, como o raio é grande, a velocidade de deslizamento que ocorre aqui em cima, pelo raio ser grande, é alta. A velocidade de deslizamento, ela é alta. E no raio interno, essa velocidade, como o raio é pequeno, a velocidade é pequena. Tá? Então vejam que lá, devido às formas de velocidade tangencial, né? Isso aqui são duas velocidades tangenciais. Se eu estou com a mesma rotação de deslizamento entre uma superfície e outra, o deslizamento que vai ocorrer, a velocidade de deslizamento que vai ocorrer aqui em cima vai ser maior do que a velocidade de deslizamento aqui embaixo. E a gente sabe que desgaste tem a ver com deslizamento. Né? Quanto maior a velocidade, maior o desgaste. Tá? Então, como aqui embaixo, deixa eu colocar a canetinha, como aqui embaixo o deslizamento, a velocidade é pequena, e eu estou admitindo que o desgaste é igual em toda a superfície de contato, a única explicação é que a pressão aqui tem que ser maior. Se a pressão aqui for maior, a velocidade é menor, a pressão sendo maior, o desgaste é 1. Aqui em cima, a pressão é menor. Então, a pressão é menor aqui, mas a velocidade é maior. Então, essas duas variáveis juntas fazem com que o desgaste seja uniforme. Então, a única explicação é que, como as velocidades de deslizamento são diferentes, para manter o mesmo desgaste uniforme, a única explicação é que nós temos que ter pressão variável. A pressão aqui embaixo tem que ser maior, né, para compensar a velocidade menor. A pressão aqui em cima tem que ser menor para compensar a velocidade maior, para ter em todos os pontos um desgaste uniforme. É claro que a pressão, então, varia entre esse valor máximo e esse valor mínimo aqui. Tá? Ok? E essa é mais ou menos a ideia, a explicação por que a pressão, se eu admitir desgaste uniforme, por que a pressão é variável? A pressão é variável para compensar essas diferenças de velocidade que tem entre o diâmetro interno, entre o raio interno e o raio externo de acoplamento dos discos. Tá? Basicamente é a ideia, né, é a ideia de como resolver, então, um problema desses de embreagem. É um problema simples, tá? Mas ele tem alguns detalhes que vale a pena vocês, então, prestarem bem atenção como ele foi resolvido, para resolverem os problemas de vocês que vêm pela frente, então. Tá ok? Tá? Então, esse foi o problema número 1 que eu queria explicar para vocês. O problema número 1, a teoria dele está lá no coleção Shaw, né? Opa, tá lá no coleção Shaw, então, tá? E vocês podem encontrar mais detalhes sobre esse exercício e também sobre a teoria
lá no capítulo de embreagens do elementos orgânicos de máquinas, tá? Além desse exercício, tá? Além desses livros, nós temos outros livros também que abordam o assunto, né? Que são esses aqui que eu tenho sempre usado com vocês aí, tá? Ok?